Olá, bom dia! Nós estamos aqui com o programa Cidade Aberta e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da memória de Varginha, da memória cultural. Estou recebendo aqui o escritor, psicólogo, pedagogo e historiador e mais um punhado de coisas, né? José Roberto Salles, que está promovendo grande parte desse resgate. Bom dia, obrigado por ter atendido o convite da TV Princesa e vamos falar principalmente sobre os 2 livros lançados ontem à noite, né? Tá, bom dia. Zé Roberto, dos 2 livros que você está lançando, um deles é República da Espada. Por que esse nome? O título do livro é Varginha na República da Espada, atas do Conselho de Intendência, no período de 1890 a 1892, e do Conselho Distrital, entre 1893 e 1894. Esses livros de atas são os primeiros registros de atas logo após a proclamação da República, porque em 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República, e logo em seguida, poucos dias depois, as câmaras municipais da época do Império elas foram dissolvidas e foram criadas os conselhos de intendência nos municípios para a administração municipal. E logo em seguida, pouco tempo depois, foram criados também os conselhos distritais em Minas Gerais. O livro ele traz uma transcrição das atas desses 2 livros nesse período, que é o período então que vai de 1890 a 1894. São os 4 primeiros anos logo após a proclamação da República. Esse período ele foi denominado pelos historiadores de República da Espada, porque os 2 primeiros presidentes eram do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E além disso, o nome espada se refere ao Exército e também à conturbada situação política que o país vivia, porque depois de um longo período como colônia, o Brasil império, a proclamação da República ela foi uma ruptura com a ordem política do Império. Então foi criada uma nova situação política e essa situação política demandava uma nova organização das administrações das províncias que viraram estados e dos municípios. Todo mundo há de convir que não há uma transição política muito tranquila. Então aconteceram revoltas, a revolta da Armada, havia também grupos que eram favoráveis ainda à monarquia. Então esses 4 primeiros anos eles ficaram conhecidos como a República da Espada e eu mostro como que foi a República da Espada em Varginha, porque a transcrição desses livros de atas, tanto do Conselho de Intendência quanto do Conselho Distrital, são livros daqui do município de Varginha. Ou seja, como é que Varginha passou esse período da história, né? Sim, sim. Então, na verdade, este livro ele é continuação de um outro que você já lançou também, falando somente da primeira parte. Isso, porque a minha ideia inicial era contar a história de Varginha desde a emancipação política até 1900, Sim. que eu abrangeria com esse estudo o final do século XIX. 1882 é a data o ano da emancipação política de Varginha. E em 1900 a gente tem, na verdade, 1901 que começa o século XX. Né? Sim. A gente pega, então, de 1882 a 1900, que são os anos finais do Império. A minha ideia inicial era fazer isso. Mas quando eu comecei a estudar mais detalhadamente, eu percebi que seria melhor eu dividir por período político. Por isso que o primeiro livro são atas da Câmara Municipal de Varginha no Brasil Império, Sim. que é de 1882 a 1889. Aí tem a transcrição de todas as atas da Câmara Municipal nesse período. Tá, agora, para fazer essa transcrição, na verdade, para fazer esse levantamento de dados,
Aí entra o trabalho do historiador. Foi difícil? Quais as dificuldades que você encontrou para poder manusear o material, para poder fazer esse levantamento? A dificuldade são duas principais, na minha opinião e na minha experiência. A primeira dificuldade é que você manusear esses livros de atas é uma questão de saúde. Sim. Eles colocam em risco a tua saúde, principalmente a saúde das vias aéreas superiores, né? O pulmão, porque eu acabei tendo uma reação alérgica muito forte, porque os livros tem fungos, tem micro-organismos, ficaram acondicionados em locais inadequados durante muito tempo, então tem presença de mofo, e tudo isso acabou afetando a minha saúde. Tanto que o primeiro livro de atas da Câmara eu fiz manuseando o original, e o que eu lancei ontem, eu já fiz o trabalho por meio da digitalização do documento. Eu consegui fazer esse trabalho na minha casa. Os livros foram digitalizados, eu pude ler e fazer a transcrição no computador. Então, a primeira dificuldade em relação a qualquer pessoa, é que esse manuseio desses documentos antigos, por causa do papel, que é uma celulose, né, é um material orgânico, está sujeito à deterioração por micro-organismos, e isso coloca em risco a tua saúde. E a segunda dificuldade é ler a caligrafia. Porque a caligrafia é muito difícil de ser realmente desvendada, transcrita, porque para fazer essa transcrição desses documentos, você tem que entender o que está escrito, você tem que ler. Né? Eu falo sempre que essa transcrição, ela jamais é uma adivinhação. Você não adivinha o que está ali, você tem que ler. Tem que ser fiel ao que está ali. Tem que ser fiel. E a letra, às vezes, de alguns relatores letra de difícil leitura, ainda conta que a ortografia do período é outra, né? Não é mais... Depois do final do século, né, 19 para cá, nós já passamos por 3 reformas ortográficas. Verdade. Então foi bastante modificado. Inclusive nós falamos que a escrita desse período ela pode ser compreendida como uma paleografia, né? Essa transcrição que eu fiz para os livros é uma transcrição paleográfica. O que é o paleográfico? São letras antigas, né? Paleo é antigo. Sim. E grafia é escrita. Então eu fiz uma transcrição paleográfica desses livros e além dessa transcrição, todas as atas elas têm notas explicativas, porque muitas expressões, muitas palavras, elas ou não se tornaram obsoletas, ou elas não existem mais, não se usa mais, estão registradas apenas nos dicionários antigos, ou elas modificaram o sentido. Às vezes é a mesma palavra que eles usavam 100 anos atrás, mas a palavra hoje ela adquiriu um novo sentido. E as leis, eu explico nessas notas após as atas, o sentido de cada uma dessas palavras, expressões e termos. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo, nós voltamos já que eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto. O programa Cidade Aberta volta logo após o intervalo. O programa Cidade Aberta já está de volta. Estamos hoje conversando aqui com José Roberto Salles, principalmente um historiador e de primeira resgatando a história da cidade. José Roberto, nós falávamos no bloco anterior a respeito das mudanças e do quanto é difícil esse trabalho do resgate histórico. A pergunta que não quer calar, vale a pena, enquanto historiador, é isso que vocês buscam? Eu acho que essa pergunta sua ela tem a ver com o que cada pessoa, cada historiador particularmente busca. Então, quando você pergunta se é gratificante, se é relevante, se é importante, eu posso dizer que para mim porque o meu trabalho, é algo que tem a ver com a minha identidade de pessoa, com os meus interesses particulares, e com a minha identidade cultural, também com a minha identidade cultural, porque eu sou varginhense, a minha família é daqui, né? Eu até tenho um livro sobre
a história da imigração libanesa em Varginha, contada pela ótica da história da minha família. Então, a minha família tem aproximadamente 100 anos que está na cidade. O meu avô era um imigrante libanês, que ele foi muito bem acolhido aqui, se estabeleceu no município no início do século XX. Então, isso tudo para mim é muito cheio de significado. Não só pelas memórias familiares, que são muito caras e gratas, mas pelo fato de eu, como cidadão varginhense, ter nascido em Varginha, fui criado aqui, as minhas referências culturais, as minhas referências afetivas estão aqui. Então, quando você me pergunta isso, se é relevante para mim por esses motivos todos. Perfeito. Inclusive, esse livro a respeito da imigração libanesa vai ser relançado, né? Eu estou fazendo a revisão para fazer a segunda edição com mais fotografias, com mais dados, porque ele foi lançado em 2006 e de 2006 para cá eu consegui ter acesso a novas fontes de informação, a um conjunto maior de fotografias. E olha como que é importante o trabalho da escrita e do historiador. De 2006 para cá nós temos 12 anos. Sim. Se eu fosse fazer esse livro hoje, eu já não conseguiria mais a quantidade de informação, porque várias pessoas que estavam lá, inclusive familiares meus, já faleceram. Oh. Então, se eu não tivesse feito esse levantamento, esse conjunto de entrevistas, tanto com os meus familiares, quanto com pessoas que conviveram com a família naquela época, hoje eu já não conseguiria fazer isso mais. Então, o papel do historiador é fundamental, porque ele consegue, por meio da escrita e da pesquisa, fazer um levantamento, depois ele trata os dados, todas as informações, e produz um conjunto de informações por meio de uma narrativa. Essa narrativa que é, então, o contar essa história. E essa história é contada a partir de documentos. E acaba mostrando para quem veio depois como essa cidade foi construída, né? Porque, na verdade, é muito simplista, é uma visão simplista. Eu estou em Varginha, mas qual é a história de Varginha? Como é que tudo aconteceu? Como é que chegou no que está, né? Então, para chegar no que está e para que as novas gerações e as atuais também saibam como foi, tem que ter alguém que pesquisa e conte. Porque algumas pessoas, às vezes, vêm até no meu trabalho, mas você é muito pragmático, a sua inspiração é a historiografia alemã. Sim, né? Porque a historiografia alemã ela dá um peso grande para positivista, né? Sim. A questão da importância do documento, porque senão você acaba misturando mito, lenda, fantasia com história. Então a história que eu conto eu procuro ser uma história factual. Nesses livros de atas que nós falamos no bloco anterior, né, as atas da Câmara Municipal, depois as atas do Conselho de Intendência, as atas do Conselho Distrital, tudo isso são registros do poder público municipal que eu recupero nos livros e, ao mesmo tempo, essas informações oficiais, elas são cotejadas com outros dados e informações que eu resgato também dos jornais, dos periódicos e dos textos das leis da época. Sim. Então, quando você faz esse cotejamento, tanto da versão, porque a versão da Câmara Municipal desses conselhos é uma visão do poder oficial, Sim. É uma narrativa oficial. É um ponto de vista, né? Toda narrativa é um ponto de vista. Porque às vezes me falam, mas é um ponto de vista. Claro que é um ponto de vista. É um ponto de vista oficial. Mas eu pego e cotejo essas informações com outras dos periódicos. Então, quando você compara uma coisa com a outra, com várias fontes de informações diferentes, você chega mais próximo da verdade factual. Perfeito. E essa dificuldade toda que você teve ao levantar as informações, certamente não vai ser a dificuldade que outros terão, porque agora já está, inclusive, digitalizando a obra, né? Toda a tua obra já está
no site da Fundação também, tá? Tá. Em 2014, a Fundação Cultural do município de Varginha, ela fez um inventário do conjunto das minhas obras. Sim. Porque são vários livros sobre a história de Varginha, em vários aspectos, né? A imigração italiana, a imigração libanesa, capelas e igrejas católicas, tráfico de escravos, a biografia da Aurélia Rubião. Então, tudo isso compõe um conjunto de informações sobre a história da cidade em vários aspectos. E, levando isso em consideração, a Fundação Cultural ela, fez esse inventário e considerou relevante como patrimônio cultural de Varginha. Sim. E colocou disponível a partir desse ano, a partir do início de 2018, com a minha autorização, para consulta pública gratuita. As pessoas podem entrar no Google e colocar lá coleção José Roberto Salles, vai ter acesso. Ou então entrar no site da Fundação, vai achar também. Tá? Os livros estão disponíveis em formato de e-book para consulta. A pessoa pode ler no computador, no tablet, no celular, ou pode baixar o arquivo também. Isso é uma boa notícia. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. O programa Cidade Aberta já está de volta, hoje conversando aqui com José Roberto Salles. José Roberto, nós falamos no bloco anterior a respeito do lançamento dos livros, da pesquisa, do método. Agora, nós tínhamos falado, são 2 livros. Você lançou ontem também Uma Janela no Tempo, que é o monólogo da Oneida Alvarenga. Sim. E esse livro também, ele já adquire ele já de saída desperta curiosidade. Tá. Esse livro ele é diferente do outro primeiro, que é As Atas, que é um livro técnico, histórico, sobre a história. Uma Janela no Tempo, ele é um monólogo de teatro. Né? O título é Uma Janela no Tempo, monólogo de Oneida Alvarenga. É um monólogo teatral. Sim. Mas mesmo sendo uma peça de teatro, que é literatura, está presente nele a minha alma de historiador também, porque para criar a ficção, no meu entender particular, o dramaturgo também, quando ele pega uma personagem que existiu, que é a Oneida Alvarenga, não é uma personagem totalmente fictícia, né? Ela foi uma pessoa de carne e osso, ela existiu, ela era varginhense, ela trabalhou aqui em Varginha, ela trabalhou em São Paulo. Então, aí eu tive que... Eu acho que todos os atores, os diretores de cinema, de teatro, de televisão, quando eles vão trabalhar com personagens que existiram, tem que fazer uma pesquisa inicial para você levantar informações sobre essa pessoa. Como é que ela era? Ela se interessava por quais tipos de atividades? Ela trabalhou com quê? Que tipo de acidente aconteceu na vida dela? A vida familiar, a vida psicológica, a vida íntima, como é que era? Então eu fiz esse levantamento, não foi complicado fazer o levantamento, porque um ano antes de falecer, a Oneida Alvarenga ela faleceu em 1984. Em 1983, ela publicou um livro que chama Cartas, Mário de Andrade, Oneida Alvarenga. É um livro com mais de 300 páginas, com uma letra pequena, que tem centenas de transcrições, tem transcrição de centenas de cartas trocadas entre ela e o Mário e as respostas que o Mário de Andrade dava para ela. Então, por meio da leitura dessas cartas, ali tem muita informação sobre a vida dela, sobre a relação dela com o Mário, sobre o momento político, cultural que o Brasil atravessava. Eu peguei essas informações para criar um monólogo. E é uma peça literária. Claro que o monólogo ele não é um relatório, né? O ator não vai chegar no palco e vai começar a declamar ou representar um relatório sobre a vida da Oneida. Então, o jeito de redigir é uma forma literária. Mas nessa forma literária,
uma atriz que está no palco representando a Oneida Alvarenga e falando como se ela fosse a Oneida Alvarenga, contando a vida dela, a obra dela e o relacionamento dela com o Mário de Andrade. Inclusive, eu já lhe fiz o comentário que eu assisti a estreia do monólogo no Teatro Capitólio, né, o lançamento do livro, e eu disse que eu fiquei com a vontade de saber um pouco mais, que eu achava que, poxa, para uma varginhense que teve ali uma amizade com Mário de Andrade, por mais que a Giovana, excelente atriz, se apresentou, mas parece que faltava alguma coisa, estava com gostinho de quero mais, a ideia era essa mesmo, né? Sim, sim. Ele está se referindo a Giovana Bibiano, que é uma aluna do Cefet, né? E que foi a atriz que representou, ela já encenou esse monólogo 3 vezes, Sim. 2 vezes no Capitólio e uma vez no auditório do Centro Universitário do Sul de Minas, aqui no campus da Vila Pinto. Como o texto original do monólogo é longo, eu acabei fazendo um resumo o que foi encenado foi uma parte do monólogo, né? O livro, ele contém o monólogo completo. Mas mesmo a parte que foi encenada, ela tem um início, meio e fim. A pessoa que não tem informação nenhuma sobre a Oneida Alvarenga, ela pode assistir e ela vai compreender a importância dessa figura histórica, não só para Varginha, mas para a cultura brasileira, principalmente na parte da música, porque a Oneida Alvarenga era uma intelectual varginhense, além de ser musicista, que ela tocava piano, ela era etnomusicóloga. Ela era uma estudiosa da música popular e folclórica brasileira pelo ponto de vista da etnografia. Então, usou basicamente o conceito do Humberto Eco. A arte é uma obra aberta. Com certeza. Leoberto, eu gostaria muito de agradecer a tua vinda aqui e dizer que, pela tua obra, eu já vi que nós vamos ter diversos outros momentos aqui, já está convidado. Muito obrigado, eu agradeço a você o convite à TV Princesa e foi importante para mim fazer esse esclarecimento para a população. O programa Cidade Aberta volta na semana que vem. Até lá!